E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds. E como você pode ver aqui pelo título e pelo quadrinho, hoje eu vou falar sobre a divisão Push-Pull Legs, que particularmente é a divisão que eu mais gosto. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os prós e os contras de se fazer essa divisão. Bora! Antes de começar, se você é novo aqui no canal, na Fit Nerds a gente quer mostrar que qualquer pessoa consegue ser mais saudável e atingir os seus objetivos estéticos e de saúde através do treinamento, explicando tudo de um jeito bem didático e direto. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal ativando o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. Vamos lá então contextualizar e falar o que é essa divisão Push-Pull Legs. A divisão de treino Push-Pull Legs divide o nosso corpo em 3 grandes áreas. E a segmentação para os membros superiores envolve um movimento. No dia de push, em inglês, significa empurrar. Então, nesse dia, a gente está considerando movimentos como, por exemplo, o supino, o desenvolvimento e as musculaturas que envolvem esses movimentos. Por exemplo, no supino, a gente vai ter a musculatura do peitoral, do deltoide anterior e medial e do tríceps. Então, todos os exercícios que englobam essas musculaturas estarão nesse dia de push. No dia de pull, a gente está falando de puxadas, então pode ser uma puxada horizontal, como uma remada, por exemplo, ou uma puxada vertical, como um puxador na frente. Nesse dia, então, a gente está falando de treinar as musculaturas das costas, do deltoide posterior e do bíceps primordialmente. E o terceiro dia de treino vai envolver pernas e abdômen, né, o legs aqui, se a pessoa for treinar abdômen. Tem muita gente que nem foca tanto em treinar essa musculatura. Mas nessa divisão aqui vai ter todos os músculos dos membros inferiores, né? O quadríceps, posteriores de coxa, glúteos e a panturrilha também. E agora, só antes da gente falar dos prós e contras dessa divisão de treino, eu só vou comentar por que é importante a gente pensar na divisão de treino. O primeiro passo é a gente entender que o nosso músculo precisa de recuperação, né? E nesse caso aqui, a gente está considerando que a sessão de treino, quando a gente vai utilizar os músculos, por exemplo, do dia de empurrar, eles vão ser muito exigidos, então eles vão precisar de um tempo de recuperação. Não vai ser como naquela divisão que eu já falei aqui no canal, que é a divisão full body, que você treina o corpo inteiro todos os dias. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, que vai ter que ter uma modulação da intensidade muito boa, muito acurada entre uma sessão e outra para você conseguir se recuperar. Quando a gente está fazendo divisões de treino que vão separar o corpo mesmo, né, como eu expliquei aqui nessa divisão de treino aqui, a gente está fazendo isso para o nosso corpo conseguir se recuperar tanto de uma sessão para outra. Então, num dia que eu fiz o treino de empurrar, para a próxima sessão que eu for fazer o treino de empurrar novamente, os músculos que eu treinei aqui têm que estar recuperados. E também a gente tem que considerar a fadiga dentro da própria sessão de treino. Se a gente for colocar um volume muito grande de exercícios fazendo em uma intensidade muito alta, a gente não vai ter só a fadiga do músculo, né, essa fadiga periférica, mas vai ter uma fadiga central. O nosso cérebro vai cansar de mandar um impulso nervoso muito intenso para a musculatura. É aquela hora que você já está treinando e sente que está se arrastando na academia, sabe? Então é muito importante a gente considerar isso quando a gente vai escolher uma divisão de treino. Beleza, então agora chegou a hora da gente falar sobre os prós de se fazer essa divisão de push-pull legs. Então, primeiramente aqui, eu coloquei o ponto todos. Isso quer dizer o quê? Que qualquer pessoa pode fazer essa divisão. Claro que com as devidas adaptações, dependendo do seu nível de treinamento, da sua aptidão física, mas é uma divisão de treino que tanto iniciantes quanto avançados conseguem tirar um excelente proveito dela. O segundo ponto positivo é a recuperação entre as sessões. Então, como eu falei antes, essa divisão de treino consiste em separar o corpo em 3 partes. Então, digamos que você fez o dia de push, de empurrar, na segunda-feira. E aí na terça-feira você fez o pull, na quarta o dia de perna, e aí você só vai repetir o dia de empurrar novamente na quinta-feira. Então isso vai te dar pelo menos 2 dias de descanso total para a musculatura que você treinou na segunda-feira. Muito provavelmente você vai estar bem recuperado nesse dia. Se você não estiver, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre dor muscular tardia. Se eu já tiver feito, até vou deixar o card aqui em cima. Mas fazendo isso, fica muito bom para você conseguir se recuperar para uma próxima sessão e ter um bom desempenho. Uma coisa que atrapalha bastante é quando você faz um treino muito intenso e se você der poucos dias de descanso, a sua performance vai cair bastante, você vai sentir desconforto na hora de treinar e também pode aumentar o risco de você se lesionar se a sua musculatura não estiver totalmente recuperada. O terceiro ponto positivo é em relação ao tempo de sessão. Tá? Normalmente nessa divisão de treino aí você vai levar mais ou menos 1 hora para conseguir terminar o seu treino inteiro, respeitando um bom intervalo de descanso entre as séries. Então possa ser uma divisão de treino assim bem consistente, né? E esse tempo eu tô falando para quem já é mais avançado e tem um volume de treino maior. Iniciantes podem fazer treinos de 20, 30 minutos, até um pouco menos do que isso, tá bom?
E o quarto ponto positivo é que ele é muito mais simples de elaborar para parte do professor e também é muito mais fácil de compreender, considerando o aluno. Quando a gente monta esse tipo de ficha de treino, fica muito mais simples, porque um dos fatores mais importantes para a gente considerar na elaboração do treino é quando o corpo do aluno vai estar recuperado para fazer um próximo estímulo. Se a gente faz, por exemplo, um dia que na segunda-feira você treinou costas, e aí na terça-feira você tem algum outro exercício que vai trabalhar bastante essa musculatura também, fica meio complicado isso, né? A gente pode ter um certo risco do aluno não ter se recuperado, pode aumentar a chance dele se lesionar pela musculatura não ter recuperado. Então nessa divisão de treino, como a gente dá 2 dias completos para o aluno se recuperar para um próximo estímulo para a mesma musculatura, fica muito mais tranquilo da gente fazer isso. E por parte do aluno, fica muito mais claro dele começar a entender o que cada exercício está trabalhando, começar a entender mais sobre treinamento. E agora, antes de eu falar sobre os pontos contra, as limitações dessa divisão de treino, vou só falar que se você estiver curtindo esse vídeo, para você clicar em gostei aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal, e aí você ajuda outras pessoas que também querem aprender sobre essa divisão de treino, os prós e os contras, a entenderem mais e conseguirem melhorar os seus resultados no treino. Assim você ajuda elas a crescerem e o canal também. Vamos então agora falar sobre as limitações do Push-Pull Legs. O primeiro ponto é considerar a interferência que alguns exercícios podem ter. Interferência no sentido de já ter um músculo trabalhando, mesmo que não seja a musculatura alvo, né? Se você considerar a musculatura estabilizadora, e aqui eu coloquei 3 exemplos em que a lombar pode ser um fator limitante nessa questão. Digamos que num dia que você fez o dia de puxar, né, o dia de pull, você gosta de fazer remada curvada. Para você fazer esse exercício, não sei se você sabe executar direitinho, vou até deixar o card aqui em cima falando sobre esse exercício, como executar corretamente, mas na posição que você vai ficar ao realizar essa remada, você vai ter uma grande sobrecarga isométrica, né? Vai ter uma tensão na sua musculatura lombar para manter a postura daquele jeito e você vai acabar exigindo bastante dessa musculatura. E aí digamos que no dia seguinte, que vai ser o dia de perna, você vai lá e coloca stiff, levantamento terra, agachamento, né? Exercícios que também exigem bastante dessa estabilização da lombar. Então nessa condição a gente tem que prestar bastante atenção na hora da elaboração. Eu até comentei que era mais simples de elaborar, mas tem alguns exercícios que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, especialmente nesses que estabilizam mais o nosso corpo para não gerar essa interferência tão grande. A segunda limitação para essa divisão de treino é que eu considero que ela é muito mais efetiva em pessoas que têm uma alta frequência semanal de atividade física. Para uma pessoa que só gosta de treinar, por exemplo, 2 ou até mesmo 3 vezes na semana, a gente está falando aqui que cada agrupamento muscular vai ter apenas um estímulo na semana. E isso pode ser relativamente pouco, você não vai estar otimizando o seu ganho de massa muscular fazendo uma frequência semanal de apenas uma vez por semana cada agrupamento muscular. Então aqui, para fazer essa divisão de treino, é mais interessante quem já treina pelo menos 6 vezes na semana. E eu sei que muito rapaz aí acaba treinando 5 vezes, né? Se ainda for fazer perna, porque acaba fazendo push, pull, legs, push, pull, né? Esquece do segundo dia de perna ali, porque já está cansado, né? Teve um dia meio estressante. Eu sei que isso acontece bastante, mas já estou avisando aqui, é bom você treinar pernas 2 vezes na semana, beleza? Aliás, já deixa nos comentários aí se você é um rapaz que treina sem perna 2 vezes na semana. O terceiro ponto, que pode ser um pouco negativo em relação a essa divisão de treino, é que tem bastante gente que ao fazer o treino de musculação, gosta que ele seja mais dinâmico, para você não ficar parado, e tem o costume de fazer exercícios em circuito, que é quando você está fazendo um movimento, né, ou uma bissérie, por exemplo, você está fazendo um exercício, no intervalo desse exercício, em vez de você ficar parado, você está fazendo um outro exercício. Só que o que acontece? Nessa divisão de treino aqui, como a gente está considerando movimentos, se você, por exemplo, fez um exercício de supino, e aí no intervalo você fala, não quero ficar parado aqui, vou então fazer uma elevação lateral, né? Mesmo que seja mais focado aqui na musculatura somente do deltoide, o anterior e o medial, essa musculatura também vai trabalhar no supino. Então você acaba exigindo muito dessa musculatura e na sua segunda série de supino você não vai estar recuperado ainda para fazer um bom desempenho. Então a sua musculatura já vai estar muito fadigada e você não vai conseguir desempenhar muito bem. Além de aumentar o risco de você se lesionar, porque essa musculatura vai cansar muito antes e aí o seu peitoral vai acabar não recebendo tanto estímulo quanto você gostaria. Então, nessas condições, fazer um circuito não passa a ser uma estratégia muito legal para essa divisão de treino. Se você for utilizar, por exemplo, bisets,
eu recomendo que você faça isso mais no final do treino, quando você já tiver feito exercícios com uma faixa de repetições um pouquinho menor, que você já exigiu mais tensão da sua musculatura, e aí agora você está indo mais para um estresse mais metabólico, vou chamar assim, que você vai ter repetições mais elevadas, né? Então digamos que você está fazendo lá uma rosca direta, e aí depois você vai no banco 45 e vai fazer mais algumas repetições de uma rosca 45 numa pegada neutra. Né? Nesse sentido aí, você deixa esse tipo de combinação mais para o final do seu treino, para você não fadigar tanto assim. E o quarto ponto, que eu considero ser uma limitação desse tipo de divisão de treino, é realmente em relação às prioridades ou preferências, especialmente do público feminino, que ao ver a ficha de treino, né, ela chega lá e fala, quero treinar aqui na academia 6 vezes por semana. E aí olha a ficha de treino, essa divisão, e vê que vai treinar braço 4 vezes na semana e pernas apenas 2. E fica preocupada, falando, assim eu vou ficar braçuda, eu vou ficar 2 vezes maior nos braços que nas pernas. Né? Tem muita gente que pode pensar assim. Já vou fazendo a ressalva de que isso não vai acontecer, tá? Fica bem tranquilo em relação a isso, a menos que você use alguma substância ergogênica, que nem vou entrar nesse mérito agora, mas você vai ter excelentes resultados sim. Só que eu entendo essa preocupação de querer ter um volume de treino maior para os membros inferiores e até dá para mudar um pouco essa divisão de treino para você conseguir ter um volume de treino maior, tá? Não vou abordar isso aqui nesse vídeo, senão ele ia ficar muito longo, mas entenda que é possível sim, você só tem que ter um cuidado aí, escolher bem o profissional na hora de elaborar o seu treino. E eu vou aproveitar essa deixa para dizer que se você quiser o seu treino elaborado por mim através da consultoria online, para você me mandar um e-mail que está aqui na descrição embaixo. Também queria perguntar para você uma coisa muito importante, que eu estou querendo elaborar fichas de treinamento a um preço super acessível para as pessoas terem. Que eu vejo bastante gente tendo má orientação, tendo divisão de treino, as pessoas vêm me perguntar, o que você acha disso? Tá bem montado, eu tive essa divisão de treino que eu estou fazendo tudo todo dia, fico muito cansado, enfim. Eu tenho visto bastante isso, eu gostaria de ajudar mais vocês que estão assistindo, tá? Então, para isso, eu queria saber como que você gostaria que eu elaborasse essas fichas de treinamento. O que tenho de opção? Pensarem, por exemplo, nessa aqui que eu estou fazendo de push-pull legs e fazer diferentes tipos de fichas, fazer um programa de treinamento com essa divisão de treino. E depois eu posso fazer um outro programa de treinamento separando o corpo em superiores e inferiores. Ou eu posso fazer fichas de treinamento em relação a partes do corpo que você quer priorizar. Deixa aqui nos comentários o que você acharia mais interessante de ter como produto. E eu vou ficar muito, muito feliz com a sua participação, tá bom? Bom, então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, se lembra de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos para eles aprenderem também sobre divisão de treino. Vou aproveitar também para dizer que se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários alguma solicitação de tipo de vídeo ou tópico ou alguma divisão de treino para eu abordar também nesse formato de prós e contras, beleza? Eu vou ficando por aqui. Do lado você deve estar vendo vídeos para você assistir logo em sequência e aprender muito mais sobre treinamento, tá bom? Espero que você fique bem, muita saúde e valeu!